Você já sentiu a dor de ser humilhado? De engolir a seco enquanto fingia que estava tudo bem? Aquela sensação de impotência, de ser reduzido, de ter seu valor jogado no chão enquanto os outros simplesmente seguem em frente, rindo, comentando, ou pior, te ignorando. Humilhação não é só um momento, ela é uma cicatriz. E o pior, a maioria de nós foi treinado desde criança para aceitá-la como parte do jogo da vida. Fomos ensinados a abaixar a cabeça, a ser bonzinhos, a não fazer escândalo. E no fundo, aprendemos a engolir a dor sem fazer barulho. Mas Maquiavel já alertava: quem não aprende a se defender é condenado a se ajoelhar. E o mundo, meu caro, não perdoa os fracos. Ele pisa, sorri enquanto te esmaga. A maior crueldade da vida não vem dos inimigos declarados, mas daqueles que fingem te respeitar e, na primeira oportunidade, te colocam no lugar de sempre: o chão. O jogo do poder, das relações, da sociedade. Não é justo. Ele nunca foi. E se você não aprende a impor respeito, será sempre aquele que se explica, que pede desculpas, que engole sapo e que vai dormir em silêncio, remoendo mais uma cena em que sua dignidade foi arrancada na frente de todos. No último vídeo, mostramos como o ignorante pode destruir mais do que um vilão. Mas e quando você é a vítima disso? Quando é você que está do outro lado, tentando sobreviver no meio de gente que te testa, te usa, te enfraquece com sorrisos falsos? Esse é o manual que deveria ter vindo com a sua primeira humilhação. Aqui não vamos te ensinar a humilhar ninguém, mas vamos te mostrar as regras cruas, incômodas e muitas vezes brutais que você precisa entender se quiser parar de ser o alvo. Porque no mundo real, ou você se impõe, ou será esquecido. Este é o manual para nunca mais ser humilhado. E depois de ouvir isso, ou você muda, ou continua servindo de tapete para quem nunca mereceu te olhar de cima. Você foi criado para ser humilhado. Parece cruel, mas é verdade. Desde a infância, te ensinaram a ser bom, a não levantar a voz, a agradar os outros, a ser bem educado. Mas ninguém te ensinou a se proteger. Ninguém te mostrou que no mundo real, quem apenas agrada é usado. Quem só sorri é ignorado. E quem sempre diz sim. Vive com a alma sufocada pelo não que nunca teve coragem de dizer. A cultura da passividade começa cedo. O bom menino que não reclama, a boa moça que não questiona. E assim, você cresce acreditando que sua função é servir, agradar, esperar ser notado. Mas a verdade é que o mundo não recompensa quem espera. Ele atropela. Porque em um jogo de forças, quem não se impõe desaparece. Você se lembra da primeira vez em que foi rejeitado e ficou quieto? Do dia em que riram de você e você fingiu que não se importava? De quando te excluíram e você tentou disfarçar o incômodo com um sorriso? Esses momentos não foram isolados, foram treinamentos. A cada silêncio seu, o mundo te ensinava que você não merecia espaço. A cada humilhação engolida, você confirmava que ser bom significava ser submisso. E o pior, o medo da rejeição te transforma num alvo. Porque quem não quer ser rejeitado, se anula. E quem se anula vira fácil de dominar, de manipular, de usar. Faça agora um exercício. Pense nas situações em que você se calou por medo, em que você sabia o que deveria dizer, mas não disse, em que você engoliu o grito, a opinião, a verdade. Só para manter a aparência, o emprego, o relacionamento. Esses momentos são a raiz da sua humilhação. Mas aqui começa-te a virada, porque ao reconhecer essa programação, você pode interrompê-la. Você pode decidir que nunca mais vai engolir a própria voz, que nunca mais vai permitir que sua bondade seja usada como fraqueza. Você não nasceu para ser humilhado, mas foi ensinado a aceitar isso. A partir de agora, vamos reescrever esse código. Respeito vem antes do carinho. Essa é a regra número 1 de Maquiavel. E talvez a mais ignorada por quem mais sofre, porque a maioria foi ensinada a de buscar amor, afeto,
aceitação antes de estabelecer limites. E o resultado é previsível, se afunda em relações onde o outro pisa. E você agradece por ainda estar por perto. Maquiavel não era romântico, ele era cirúrgico. Dizia: é preferível ser temido que amado, se não se pode ser ambos. Não se trata de assustar os outros, mas de deixar claro que você não é frágil, que não está ali para servir, que seu valor não é negociável. Você já percebeu como as pessoas respeitam mais quem impõe presença, mesmo sem ser simpático? E como tendem a explorar aqueles que vivem tentando ser compreendidos? Essa é a armadilha de ser compreensivo demais. Você ouve tudo, tolera tudo, entende tudo. E o que recebe em troca? Desprezo, indiferença, abuso emocional. Porque quem não se impõe, vira pano de chão emocional dos outros. Aplicar Maquiavel na vida pessoal não é virar um ditador. É parar de ser refém emocional. É entender que as relações humanas funcionam com hierarquias sutis. Quem impõe limites cedo é respeitado. Quem implora por atenção é esquecido. Você pode marcar território psicológico sem agressividade. Como? Chegue nos ambientes como quem tem propósito. Evite justificar demais suas decisões. Elas falam por si. Use o silêncio como escudo. Olhe nos olhos e não desvie. Quando disser não, mantenha a firmeza. Não negocie sua dignidade. Essa presença, essa aura, essa postura comunica antes mesmo de você falar. Lembre-se, antes de querer carinho, imponha respeito. Quem te ama sem te respeitar, te humilhará sem culpa. Quem finge ser bonzinho, acaba implorando por migalhas. Você conhece esse papel? O do sempre compreensivo, sempre disponível, sempre sorridente. Aquele que aceita tudo, mesmo quando está sendo destruído por dentro. Esse personagem agrada, mas nunca é respeitado. A máscara da empatia é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Você acredita que ser bom, ser doce, ser empático vai te proteger. Mas a realidade é mais dura. No mundo real, quem não sabe impor limite é tratado como descartável. Ser legal demais virou estratégia de sobrevivência para muitos. Uma tentativa desesperada de ser aceito. Só que quanto mais você se anula, mais você ensina ao mundo que sua presença é opcional. E o mundo aprende rápido. Pense naquele colega de trabalho que ajuda todo mundo, mas nunca é promovido. Naquela pessoa que está sempre disponível, mas nunca é a primeira escolha. Ou naquele amigo que ouve todos, mas quando precisa, não tem a quem recorrer. Esse ciclo termina em humilhação pública. Relato real. Uma profissional talentosa, querida, sempre prestativa. Num momento de crise, precisou de apoio. Foi ignorada. Foi deixada de lado por todos que ela ajudou. E ali a entendeu. Ela era útil, não respeitada. Se você nunca diz não, você nunca será visto como inteiro. Será visto como um recurso, não como um ser humano. Quer quebrar esse ciclo? Use o método das 3 frases para impor limites sem se justificar. Eu entendo, mas isso não funciona para mim. Eu prefiro não fazer isso agora. Isso ultrapassa o que eu estou disposto a aceitar. Curto, claro, inquestionável. Porque respeito começa quando você para de se explicar para quem nunca quis te entender. Você está sendo testado o tempo todo. E talvez nem perceba, as pessoas ao seu redor avaliam, sem dizer, até onde podem ir com você. É sutil, é psicológico, é social. E quem não entende esses testes, vira o alvo. Testes sociais inconscientes são como sensores. Alguém te provoca para ver se você se curva. Alguém faz uma piada ácida para ver se você ri de nervoso. Alguém te contradiz em público para observar se você tenta se justificar. Cada pequena interação esconde uma pergunta não dita. Será que posso humilhar essa pessoa sem consequências? Quando você abaixa a cabeça, quando sorri amarelo, quando responde com fragilidade, você entrega a resposta. Você autoriza.
Um dos testes mais venenosos é o elogio-veneno. Você até que é inteligente, para quem veio de onde veio. Nossa, você ficou bonita hoje. Nem parece você. Parece um elogio, mas é uma facada com cetim. É uma provocação disfarçada. Se você aceita, perdeu. Se você reage com descontrole, também. O segredo é perceber e se posicionar com neutralidade firme. Não precisa revidar com raiva. Basta olhar fixo e dizer. Não precisa disfarçar o desrespeito com elogio. Outra armadilha comum é a manipulação emocional travestida de brincadeira. Tô só brincando, não leva a mal. Essas frases vêm após te diminuírem. Elas são testes para ver até onde você aguenta ser ridicularizado. E aqui entra um dos gatilhos mais poderosos. Os primeiros 3 segundos definem seu papel. Quando você entra num lugar cabisbaixo, pedindo licença, hesitante, você se apresenta como submisso. Mas se entra com postura, com silêncio firme, com olhos atentos, já se posiciona como alguém a ser respeitado. As regras são cruéis, sim, mas ignorá-las não as anula, só te torna vítima delas. Maquiavel escreveu para quem queria sobreviver no meio de cobras. E no jogo do respeito, ele deixou 3 regras que, se aplicadas com inteligência, mudam completamente a forma como o mundo responde a você. Primeira, nunca mostre todas as suas emoções. A vulnerabilidade descontrolada é um convite à exploração. Não significa ser frio, mas ser seletivo. Você pode sentir tudo, mas não precisa mostrar tudo. Quem domina o mistério, comanda o impacto. As pessoas respeitam mais quem não se entrega fácil, quem não se explica demais, quem guarda parte de si. Segunda, sempre pareça mais forte do que é. Isso é pura ilusão estratégica. Maquiavel sabia que a aparência de força vale mais do que a força real. No início, é postura. Depois, essa aparência vira verdade. A presença dominante se constrói com firmeza no olhar, economia de palavras e precisão no que se diz. Mesmo que por dentro haja dúvidas, por fora existe direção. Terceira, nunca confie no elogio de quem já te desrespeitou. Isso é clássico. A pessoa que te diminui hoje, elogia amanhã. Não por arrependimento, mas para manter você confuso. Para que você volte à posição de submisso. A gratidão pelo elogio vem misturada ao medo da rejeição. Esse é o ciclo da humilhação emocional. Quebra-se ignorando o afago de quem já usou a mão para te bater. Essas 3 regras não são sobre malícia, são sobre autopreservação. No ambiente profissional, em encontros pessoais, nas redes sociais, a aplicação é a mesma. Escolha o que expõe. Nunca implore por aprovação. Valorize o silêncio tenso mais do que o discurso justificativo. Porque respeito não nasce do exagero, nasce da presença que impõe, sem precisar provar nada. Quem busca ser compreendido demais é o primeiro a ser descartado. Essa é uma das armadilhas emocionais mais dolorosas e invisíveis, porque o desejo de ser entendido vem da ferida, da infância em que não fomos ouvidos, das relações em que nos calaram, e então passamos a explicar demais, a justificar cada ação, cada sentimento, cada silêncio. Mas quanto mais você tenta se explicar, mais você parece fraco. Porque no jogo social, a explicação excessiva comunica insegurança. E insegurança atrai desprezo, não compaixão. A pessoa que se explica demais passa a mensagem: por favor, me entenda, me aceite, me valide. E isso cria uma relação desigual, onde o outro detém o poder. Ele se torna o juiz da sua verdade. Schopenhauer já dizia: a maioria das pessoas não quer a verdade, só confirmação das próprias crenças. Ou seja, não importa o quanto você se explique. Quem quiser te distorcer, vai distorcer. Quem quiser te atacar, vai ignorar seus argumentos. Portanto, explicar-se demais não é ato de clareza,
é ato de desespero emocional. A cura. O silêncio intencional. A presença firme. O olhar que diz: eu não preciso que você me entenda para eu saber quem eu sou. Exercício. Na próxima vez que alguém te provocar com indiretas, sarcasmo ou ironia, não responda. Fique em silêncio, mantenha o olhar, respire e apenas diga: entendi. Essa frase desarma, porque ela tira o combustível do manipulador, sua reação. No jogo do respeito, menos é mais, e quem cala com consciência, comanda. A pior humilhação é a que você não percebe. Aquela que se instala devagar, que parece piada, que vem disfarçada de cuidado ou brincadeira. Ela se repete tantas vezes que você começa a acreditar que merece, e quando se dá conta, já está moldado por ela. Essa é a humilhação silenciosa. Quando você se diminui em público para não parecer arrogante. Quando ri das piadas sobre você, mesmo se machucando por dentro. Quando aceita tarefas, convites, obrigações que não respeitam seus limites. Você começa a praticar a autodepreciação como defesa. Faz piadas sobre si mesmo para evitar que os outros façam primeiro. Se antecipa ao ataque com um sorriso falso. Isso é comum, é triste e é devastador. Você se treina para parecer humilde, mas está na verdade se sabotando. A humildade forçada é só um nome bonito para baixa autoestima crônica. Pesquisas em neurociência mostram que microagressões constantes têm impacto direto no cérebro. Afetam o córtex pré-frontal, reduzem a confiança, desencadeiam ansiedade e reatividade emocional. Ou seja, a humilhação cotidiana molda sua neurobiologia. Você se torna o reflexo do desrespeito que tolerou. Mas como reagir a isso sem parecer frágil? Reescreva sua narrativa interna. Troque o "sou assim mesmo" por "isso foi aprendido, posso desaprender". Interrompa o ciclo no momento em que a brincadeira aparecer. Diga: prefiro que não fale assim comigo. Treine presença corporal. Peito aberto, olhos firmes, voz baixa e firme. Essa linguagem silenciosa grita: aqui, não. Você não precisa ser agressivo, mas precisa ser inegociável. Porque quem não percebe que está sendo humilhado, nunca vai se defender. E quem não se defende, será moldado pelas mãos dos outros. Respeito não se implora, se impõe. E para isso, você não precisa gritar nem provar nada. Basta existir com consciência e presença. Transformar a dor da humilhação em presença dominante é um processo silencioso, mas irreversível. É a arte de usar a cicatriz como armadura, de transformar cada queda em um novo eixo de força. A presença dominante não é sobre arrogância, é sobre estar no ambiente como quem sabe que não precisa competir. É sobre comunicar com o corpo aquilo que a alma já entendeu. Eu estou inteiro. E ninguém vai me desmontar de novo. Tudo começa com a força silenciosa. Ela não precisa convencer. Ela apenas existe. Quando você entra num espaço com postura reta, olhar firme e respiração tranquila, você já estabeleceu a primeira fronteira. Aqui há respeito. Aqui há território. Essa presença pode e deve ser treinada. Ritual de 3 minutos diários para reprogramar sua postura. Fique em pé, descalço, com os pés firmes no chão. Feche os olhos. Imagine-se em um espaço onde ninguém pode te desrespeitar. Respire profundamente 3 vezes, sentindo seu corpo ocupar o espaço com firmeza. Abra os olhos e diga mentalmente: eu não estou aqui para agradar. Estou aqui para existir. Com o tempo, isso se torna automático. Seu corpo aprende, sua energia se transforma. E as pessoas sentem, antes mesmo de você falar, que ali existe alguém que se respeita. E quando você se respeita profundamente, o mundo se ajusta. Quem não suporta sua presença, se afasta. Quem tenta te testar, falha. E quem te via como alvo, te enxerga como espelho. Esse é o código do respeito. Você não precisa se tornar cruel.
mas precisa ser inegociável com sua dignidade. Depois de entender isso, você não será mais o mesmo. Você não será mais o alvo. Você será a presença que impõe silêncio, a força que não se explica, o nome que não se arrasta, se levanta. Você não precisa humilhar ninguém, mas precisa garantir que nunca mais será humilhado. A vida te ensinou a abaixar a cabeça, te treinou para pedir desculpas por existir, mas agora você sabe que o respeito não vem do esforço de agradar, vem da coragem de se manter de pé quando todos esperam que você se curve. Neste vídeo, você entendeu que ser bom demais sem impor limites é um convite à humilhação. A busca por compreensão excessiva enfraquece sua posição. E que Maquiavel, com toda sua frieza estratégica, pode te ajudar a se proteger sem perder sua essência. A dor que você sentiu não precisa mais ser sua prisão. Ela pode ser sua arma, não para ferir, mas para construir a versão de você que nunca mais se ajoelha. Agora é a sua vez de usar essas regras, de reescrever o seu código, de parar de se explicar e começar a ser respeitado. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que já se humilhou demais tentando ser aceito, com quem precisa entender o jogo, antes de ser destruído por ele. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse mundo cruel e realista, assista ao vídeo anterior. O perigo da ignorância convicta, entenda por que o burro destrói mais que o vilão. Está no card final e também na descrição.